Hoje a gente vai falar sobre um assunto que você quer ficar aqui e vai parar nesse podcast nesses próximos 50 minutos, uma hora. A gente vai falar sobre tendências de profissões para 2025. O que o mercado está ávido para contratar? Será que tecnologia ainda é um bom produto para ser investido? Quais profissões tendem a assumir com a história da inteligência artificial? Será que eu vou ter emprego amanhã? Isso a gente vai falar hoje. Além disso, eu peguei algumas informações e estatísticas salariais, a gente vai falar um pouquinho quanto está se pagando para cada profissão. Então, fica aqui com a gente. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Na Facul, patrocinado pela EducPay. Mas, antes, não deixe de se inscrever no canal, clica no sininho que toda terça-feira às 19 horas tem um conteúdo fresquinho aqui no Na Facul para você. A gente sempre traz os melhores especialistas para falar de carreira, empregabilidade e renda. Então, dá aquele like, curte esse episódio, comenta, coloca aqui nos comentários o que você quer ver nos próximos episódios e a gente traz os especialistas para você. Então, para aí, dá o seu inscreva e a gente fica muito contente com isso. Como a gente sempre traz os especialistas, hoje não tá diferente. Então, tô aqui com o mito, Rogério Bracheroli, que sabe tudo sobre RH e já contratou mais de 30 mil pessoas. Então, contratar gente, ele sabe contratar bem. E ele vai falar sobre isso. E, Eric, obrigada por estar ao meu lado sempre. Novamente. Rogério, se apresenta para quem ainda não te viu. Quem é o Rogério? O que ele faz? Obrigado pelo comentário. Você é muito minha amiga, então você é suspeita para falar de mim, mas fico muito feliz pelo convite. E eu tenho 35 anos de vida corporativa, mais 5 anos de consultoria. Eu sou engenheiro mecânico, economista de formação, tenho uma pós-graduação em RH, um MBA em RH e marketing. E durante essa minha vida eu trabalhei em várias áreas. Trabalhei em supply chain, finanças, vendas. Terminei minha carreira corporativa como vice-presidente de uma das grandes multinacionais do Brasil, vice-presidente de RH. E você falou, e isso é uma verdade, durante este meu período de 12, 13 anos em RH, eu passei por muita gente. Eu acho que fiz mais de 2, 3 mil entrevistas, não sei o número, mas já está na casa dos milhares, certamente, em todos os níveis. Conheço muito bem os profissionais e principalmente conheço o que o mercado quer desses profissionais. Esses meus últimos 5 anos de consultoria em vários mercados, eu consigo enxergar qual é o tipo de gap que que o mercado, infelizmente, está enfrentando e o que os estudantes e os profissionais que querem entrar no mercado de trabalho precisam para que eles possam ser verdadeiros candidatos que agreguem valor para a organização e para eles mesmos. Beleza. Nessas 30 mil entrevistas que você fez, você criou uma metodologia que se chama Saindo da Média. Perfeito. Para quem está assistindo a gente, esse jovem que não consegue arrumar emprego, ou é o primeiro emprego da vida dele, ou gente que está fazendo direito, só que aí viu que em tecnologia tem uma saída boa, o que o Saindo da Média pode e vai auxiliar essa galera a arrumar o tão sonhado emprego? A metodologia Saindo da Média, ela veio de um sonho que eu tinha. Eu venho de uma origem muito simples, eu venho da periferia de São Paulo. Meu pai e minha mãe são semi-analfabetos. Quem te vê todo arrumadinho assim não acredita não parece, que você mas é verdade. E felizmente eu tive algumas grandes oportunidades, muita sorte, muita vontade, muita gente boa que cruzou meu caminho. E eu consegui, eu acho que uma ascensão social e econômica bastante boa. Coisa que não é uma realidade nacional, infelizmente. A gente sabe que a vida é muito diferente. Mas eu, durante toda esta jornada, eu aprendi muita coisa.
E eu gostaria de deixar, principalmente para os estudantes, para as pessoas mais novas, apesar de saindo da média, ele servir para qualquer profissional, eu gostaria de deixar alguma coisa que eu pudesse ajudar essas pessoas. E como é isso? É uma metodologia onde eu mostro o que é o mundo atual, eu traço de uma maneira muito simplificada o que é a sociedade atual, quais são as tendências. Aí depois disso, eu falo que o profissional, e a gente vai discutir um pouco nessas profissões do futuro, que o profissional precisa viver em harmonia com ele mesmo, que ele precisa sim integrar a vida dele ao trabalho. Depois a gente fala de algumas competências essenciais que qualquer profissional, independente se você for um pedreiro, um porteiro, um engenheiro, um médico, você precisa ter. Existem algumas competências essenciais que são de fundamental importância para qualquer profissional. Eu cito essas competências e eu dou dicas de como adquirir essas competências na prática. Depois disso eu falo de planejamento. Planejamento é um problema que o brasileiro tem, de como eu planejo minha carreira, como eu planejo minha vida, como eu busco um propósito. Aí a metodologia ela tem uma sequência lógica onde a gente fala, bom, eu tô aí, como é que eu escolho o meu melhor emprego? Aonde eu procuro? Eu quero ser um profissional liberal ou eu quero ser um profissional que trabalha na vida corporativa? A gente faz algumas perguntas e respostas para estimular e para ajudar esse profissional a saber como se posicionar. Depois a gente fala de como eu consigo arrumar um bom emprego de uma maneira otimizada, de como eu fabrico um currículo onde eu mostro de uma maneira honesta e transparente a minha potencialidade. A gente também prepara, e eu falo a gente porque eu não fiz isso sozinho, eu fiz junto com outros profissionais, nós mostramos como proceder numa entrevista, como é que eu posso me dar bem numa entrevista, não é enganar o entrevistador, mas como é que eu posso ter uma postura para que eu possa mostrar quem eu sou de verdade pro entrevistador. É como ele se mostra ali naquele momento de tensão que pode fazer diferença. Exatamente. Né? E depois a gente junta tudo isso, nós temos um checklist e você tem um processo, eu estou falando isso de uma maneira bastante abrangente, você tem um processo que eu entendo que qualquer profissional que levar todas esses aconselhamentos, essas dicas a sério, ele consegue arrumar um emprego. A gente já tem evidências claras de gente que conseguiu utilizando isso. Então, na verdade, Renato, isso aí é uma experiência de todos os pedacinhos que eu já tive na vida, que alguns profissionais, psicólogos, educadores, gerentes de RH me deram e que eu juntei numa metodologia só e está aí à disposição de vocês, está dentro da EducPay. Isso mesmo. Se você quiser saber mais sobre tudo isso, é só você entrar no saindodamedia.eduxi.digital. O QR Code está aqui na nossa tela e também na descrição do vídeo. Então, se você está vendo pela TV, só coloca o seu celular, aponta aí para o QR Code. Se tiver no celular, clica no link que vai estar aí abaixo na descrição. Muito bom. Rogério, a gente sempre escuta que o mercado de trabalho está mudando muito rápido. E que a tecnologia avança e muitas profissões podem desaparecer ou muitos profissionais vão ficar sem emprego. Hoje a gente foi almoçar e já não tem mais a moça que pesa. Você põe o prato lá, achei isso inacreditável. Balança eletrônica. A balança já sai lá, pera só um pouquinho que ela tá balanceando aqui e sai o ticket. Então a moça da balança já não tá mais lá. Quais são as tendências? De tudo que você está vendo, observando esse mercado nacional, muitas empresas multinacionais de fora estão contratando os profissionais aqui também. O que você está achando do mercado? O que vai acontecer para 2025 e onde a galera que assiste a gente tem que ficar de olho? Olha, na verdade o mercado está em constante mudança e movimentação. Eu lembro que eu procurava emprego. E acho que vocês não vão nem saber o que eu vou falar agora. A gente procurava emprego no jornal Estado de São Paulo de domingo. Circulava assim a vaga. Ele era desta grossura. E você tinha as vagas e eu arrumei 2 empregos no Estado de São Paulo. Era assim que se procurava emprego, a gente recortava. A gente vive hoje numa exponencial de crescimento e de modificações. Eu vivo dizendo para toda essa moçada, se você não quer mudança, muda para Marte. Aqui não tem jeito. As mudanças fazem parte do nosso dia a dia. Gostando ou não gostando, eu preciso
entendê-las e tomar vantagem. Tem coisas boas e coisas ruins. Eu tenho muita saudade do Estadão, de procurar, de você mandar uma cartinha, depois vinha você ficava feliz quando vinha um correio dizendo que você ia participar de uma entrevista. Tudo mudou. Existem, e isso tem muita gente preocupada que algumas profissões vão acabar. Vão. Mas muitas outras vão surgir. Não é? Então vamos lá. Cobrador de ônibus está acabando e tem muito pouco cobrador de ônibus. Faz parte do jogo. Mas surgiram outras coisas. Caixa de banco. Tem uma série de profissões. Você falou do da menina restaurante, que pesa, da menina que pesa. Até o próprio garçom já começou a trabalhar dentro do digital e você diminuiu o número de garçons. Eu tive na Ásia há 4 meses atrás. Em Singapura, os policiais de rua são os robozinhos. Depois você pode pôr uma foto, eu mando a foto para você. São os robozinhos. Você não tem mais policial de rua, você tem um robozinho que ele consegue ver tudo que está acontecendo em 360 graus. Ele consegue reconhecer todo mundo por reconhecimento facial. Então não vai ter mais policial, não é? Então, muita coisa está mudando. E se você transgride a lei, que será? Ele saiu dando porrada e Não, ele avisa e ele te pega. Não tem jeito. É a coisa mais sensacional. Ele fica andando, como se fosse um cachorrinho. Depois eu mando a foto. Ele fica andando como se fosse um cachorrinho no meio de todo mundo olhando. E tudo bem. Não fala com ninguém, não diz nada. É um robozinho. Então, o mundo está mudando. Em compensação, gente, quanta coisa boa está acontecendo. Sim. E eu queria falar principalmente para os estudantes que agora existem maneiras de fazer a coisa diferente. É claro que o que a gente chama de hard skills, eu não gosto muito dessas jargões, mas as competências eu preciso ser um expert em IT, como é o seu caso, eu preciso estudar IT, eu sou um estudante de medicina, eu preciso saber tudo do corpo humano, as hard skills são importantes, mas hoje, as soft skills, que são as competências, principalmente competências comportamentais, elas são fundamentais para que você se dê bem no mercado de trabalho. Vamos pensar Eu digo que todo mundo tem que ter pensamento estratégico. Aí você vai falar, esse cara tá maluco, pensamento estratégico é para general, é para diretor de banco. Não, pensamento estratégico é para pintor de parede. Um cara que pensa e tem uma estrutura de planejamento estratégico, ele é um pintor, ele consegue muito mais serviço como pintor do que o pintor comum. Você falou um tema importante aí, né? A gente conversa bastante com as pessoas e eles falam sempre de algumas coisas que a gente precisa levantar uma bandeirinha e falar, ó, isso cai na prova, sabe aquela coisa? Isso cai na prova. Você falou assim, ó, o pensamento estratégico. Então, o primeiro ponto que você levantou como importante aqui é o cara ter essa visão do todo. Isso faz parte do que eu falei no Saindo da Média. Eu tento mostrar a visão do todo e o que os profissionais têm que fazer hoje para se diferenciar. Não é só o pensamento estratégico. A gente fala tanto em inteligência emocional, né? Então, estratégia, inteligência emocional. Tanta dificuldade para inteligência emocional. Como é que eu consigo me controlar? Como é que eu consigo me conhecer? Como é que eu desenvolvo minha empatia? Todas essas coisas fazem parte da inteligência emocional. Que é como se fosse você, para você que está vendo, é como se você estivesse carregando 2 malinhas. Uma malinha é aquilo que você coloca, que você sabe desenvolver, ou que você sabe criar, aonde você estudou e sabe a competência técnica daquilo. O hard skill. Agora, do lado de cá, se você só tiver o lado de cá, você fica meio capenga, porque você não consegue se relacionar, você não consegue ter o pensamento de onde aplicar, você não consegue ter visão sistêmica de onde vai impactar isso na outra área. E o profissional de hoje, pelo que você está dizendo, essa malinha daqui está importante. Flexibilidade e capacidade de mudança. Se você não tem flexibilidade hoje, você está atrás de todo mundo. Inovação. Puxa, inovação é coisa de cientista, é coisa de... Não. Todo mundo e dá para desenvolver a capacidade de inovação. É uma questão de exercício. Eu não estou pedindo para você virar um inventor. Inovação está muito além da invenção. Inovação, você pode fazer uma inovação dentro de uma padaria fazendo pão, colocando um ingrediente diferente dentro do pão. Isso é inovação. E a diferença... Tem muita gente criativa, que para mim são os professores pardais, e os inovadores. A diferença básica é que na inovação você agrega valor. A criação, o criador ele tem ideias.
E de ideias, desculpa, o jargão, o inferno tá cheio, né? Tem um monte de gente com boas ideias. A gente senta aqui e monta um negócio para ir para Marte. Tá, como é que o foguete sobe, como é que a gente chega em Marte? E foguete dá ré agora. E foguete dá ré. Então, gente, essas competências são importantes independente do que você quer fazer. E outra coisa, Renata, de fundamental importância. A gente vai falar das competências que estão na moda e que são importantes. Mas eu acho que o importante, das competências não, das profissões, me desculpe. Mas eu acho que o importante para você fazer a profissão é você gostar de fazer o que você quer. É importante isso. Independente de se ela está na moda ou não, você precisa gostar de fazer o que você quer. Se você gostar de fazer o que você quer, você vai ser um grande profissional. Catando lixo. Você vai ser um grande profissional na área do direito. Você vai ser um grande profissional na área da música, que é um mercado extremamente difícil. Se você gostar, esse é o primeiro ponto. Isso aí você falou um negócio legal da música, eu sempre lembro de um caso muito de sucesso, se você estiver assistindo, você vai saber, é o Renato Greenberg. Uhum. Ele não é maestro, ele é regente. E a carreira dele aqui no Brasil era difícil, porque música no Brasil é muito difícil. E um dia ele se encheu o saco, foi para os Estados Unidos, ele e a mulher dele sem nada. Renato Greenberg fez o best-seller chamado Olho de Tigre e tudo mais. E ele começou a mandar, na época, cartinha, né, para as empresas, para ele ser estagiário com 40 anos. E ele falou, ninguém queria me contratar com 40 anos. E aí ele começou a trabalhar com a música de novo, só que lá. Com a experiência dele, que ele já tinha, e com o background dele, que ele entendia de negócio, ele foi indo, virou presidente da Sony Entertainment. Pois é. Lá nos Estados Unidos. Ele se reinventou e ele inovou. E ele inovou. O que aconteceu? Eu acho que o lado dele era para produção de trilha sonora, não foi? Produção de trilhas sonoras, e quanto isso angariaria as bilheterias, porque a trilha sonora é que faz mover o negócio para ser bom ou ser ruim. Então, assim, é juntar a sua caixa de ferramentas daquilo que você tem Perfeitamente. e olhar o mundo de uma maneira diferente. O que está acontecendo no mundo. As pessoas me perguntam no mundo, Renata, o professor vai morrer com as tecnologias? O professor não morre, mas quem morre é aquele que não acompanha a tecnologia. Exatamente. Você está correta. Então você tem que acompanhar as tendências, não só a tecnologia. Uma das competências básicas, e a gente brinca, e todo mundo quer aprender a falar inglês, eu não estou falando que não é importante, é claro que é importante falar inglês. Muito. Mas o mais importante é aprender a falar português. Exatamente. Então, se comunicar, porque às vezes o cara é nativo na língua, mas não usa. Cara, eu nas minhas entrevistas... Você tem que ser nativo em português primeiro. Gente, eu sou nativo em português, ou no mínimo eu me viro em português, né? Nas minhas entrevistas eu vi gente que não sabe jogar uma ideia na mesa. Não sabe se comunicar, não sabe fazer uma conjugação verbal. Não sabe construir o seu próprio storytelling. Não sabe construir seu próprio storytelling. Por que a empresa vai contratar aquela pessoa? Pois é. Se ela não consegue nem falar direito numa entrevista, nem trocar figurinhas, bater um papo. Não, a ela pergunta não vai conseguir. Me fala sobre você, que é onde você vai encantar o entrevistador. Porque ela, naquele momento, é como se ela fosse um produto. Né? Me fala sobre o que esse produto tem de bom. O que você tem de bom? Você estudou alguma coisa? O que você estudou que é legal? O que você fez até agora? Qual que é a sua experiência? Você é bom no quê? E também, como que você fala? Então, assim, se ele não tem as gírias, mano, cara, sabe? Não sabe? Eu não tô criticando, isso faz parte da cultura popular. Sim. Mas a gente precisa tomar alguns cuidados e precisa saber se comunicar. Como dizia o Abelardo Barbosa, que é o Chacrinha. Comunica. Se estrumbica. E isto e aquilo, o Chacrinha era um gênio, né? A gente precisa saber se comunicar, porque senão é o primeiro ponto. Outro dia eu estava dando uma entrevista para uma emissora de TV, eles perguntaram qual é a competência mais importante hoje para o profissional, principalmente o profissional novo, que ele precisa para ele se destacar no mercado. E eu falei, e eu sou um pouco disruptivo, e eu sou o tipo da pessoa da internet que eu falo as verdades, eu sou um pouco exceção, eu falei, olha, a competência principal é vontade. A gente vem entrevistando muita gente que o cara chega sem vontade. Sem nem conhecer a empresa. Aí fica difícil. Não, mas sem vontade. O cara tá ali porque o pai dele mandou ele lá, porque ele tá morrendo de fome, porque ele tá dando um tempo, tá tentando procurar, esperando cair alguma coisa do céu.
vontade, gente. Vontade. Eu não tô falando aquele sangue nos olhos, né? Antigamente, você tem que ter sangue nos olhos. Não, vontade. Vontade de estar ali, de fazer, de agregar, de aprender. É isso. E para ser feliz no trabalho, você precisa agregar 3 coisas. Você vai atrás do salário. O salário é importantíssimo. Todo mundo trabalha por dinheiro, é verdade. Uhum. Mas hoje ele não é tão importante quanto era na nossa época. Tem 2 componentes tão importantes quanto. Que é, o que eu estou aprendendo? O que eu estou me desenvolvendo fazendo o que eu faço? E o outro é, qual é o meu propósito? Em que ambiente eu estou trabalhando? Essas 3 coisas são importantes para você ser feliz e para você ter a profissão que você procura e a profissão legal que você procura. Agora, uma coisa engraçada, né? Eu dei uma olhada no site de pesquisa e tudo mais, de pesquisa salarial. E aí, o que me chamou a atenção é que, assim, lógico que tecnologia continua sendo um grande motor das tendências de contratação, mas ela está com um gancho diferente. Hoje a gente vê tecnologias agregadas a outras profissões. Sim. Então, eu vou dar aqui uns 4, 5 exemplos fáceis, tá? Então, quais são as profissões mais procuradas, né? Lógico que especialistas em inteligência artificial e machine learning tá no top. Um salário médio de 15 a 30 mil reais, com projeção de crescimento de 40% desse salário até 2026. Engenheiro de software e desenvolvedor ainda continua sendo um negócio, já era no passado e continua sendo. Então, vai de uma Você não vai bater minha carteira, né, Renata? Porque daqui a pouco eu não tenho mais o que falar, mas continua. Uma média salarial de 8 a 20 mil e crescimento de 35%. Cibersegurança, só que 2 me chamaram a atenção. Especialistas em ESG, sustentabilidade, com crescimento de 50% desse salário para até 2026, uma média de salário de 7 a 18 mil reais. Profissionais de RH, mas já com foco de People Analytics, que isso já... E tem uma crescente desse salário de 30% até 2026. Growth, né, de marketing e performance digital, então o mundo vira um marketing digital. Então, uma média salarial de 6 a 18. E Health Tech, profissionais de tecnologia de saúde. Então, você me cobra de todos eles que eu vou esquecer algum. Mas vamos lá. Quando a gente fala em salário, a gente tem que pensar no curto, médio e longo prazo. Você está falando em curto prazo. No médio e longo prazo, medicina e engenharia ainda continuam sendo as profissões que mais pagam no Brasil. Tá? Esse é o dado. Médio e longo prazo. Quando a gente fala no curto e médio prazo, a gente está falando desses. E aí a gente vai para a área de tecnologia. Né? O engenheiro de software, ele começou esse boom da tecnologia e ele continua ainda... fazendo muito sucesso. O pessoal de cybersecurity vai fazer muito mais sucesso no futuro. Isso é uma coisa que está começando. Com certeza. Inteligência artificial, machine learning, sem dúvidas. Mas os dados, eu acho que o dado é uma riqueza tanto para o negócio quanto para o pessoal que sabe trabalhar dados. Então, o cara que trabalha com Big Data, que sabe gerenciar esse Big Data, ele está com tudo na mão. Mas eu queria fazer um comentário nessa parte de TI, que dessas, todas que a Renata falou, talvez as partes de TI eu tenha um pouco de vivência mais próxima, porque foi onde eu desenvolvi minha carreira, empresas de tecnologia. Quando a gente fala, você comentou lá a parte dos engenheiros de software e tudo mais, isso aí, naturalmente, já por padrão, já é uma carreira de sucesso. Tá? No momento que a gente está hoje, está muito mais avançada por conta do desenvolvimento de novas tecnologias com IA, mas não necessariamente só essa carreira sólida. Dentro da parte de TI tem muita oportunidade agora de crescimento rápido, que é com tecnologia de low code ou no code, que é com pouco desenvolvimento. Então, se você quer entrar na área de tecnologia e não tem um tempo muito grande para você fazer um background, tem muita oportunidade de tecnologias que são fáceis de desenvolver e as empresas estão precisando de coisas rápidas. E até para trabalhar na operação, né? Exato. Então tem desenvolvimentos que você faz de forma rápida. Então, o desenvolvimento. A parte de dados que você falou, a gente viu um boom recentemente de Power BI, de análise de dados em ferramentas ClickView, que mostram dados. E como isso era uma novidade, tinha uma infinidade de gente se capacitando para aprender a mexer nessas ferramentas. Com o advento da IA,
a IA vai produzir muito mais rápido um dash do que você. Então, daqui a pouco você vai pedir lá para alguma ferramenta de IA, eu preciso de um dashboard comparativo com o que está sendo mais vendido na companhia e tal. Ele vai trazer isso para você muito mais rápido e muito melhor. Ponto. Só que o que o Rogério falou é muito importante. Não é a construção do dash. É como você conecta aquele dado com o negócio. Então, se você vai mexer com dados, saiba da parte operacional. E qual é a amigabilidade desse negócio? Como é que eu vejo e consigo chegar a tirar conclusões, economizando tempo, economizando recursos? Exato. Então, por isso que eu digo, é analista do dado. Hoje o profissional de TI, vamos pegar em qualquer área, ele não é um profissional de TI. Ele é um cara generalista, ele precisa entender o que o consumidor quer. Poxa, mas acho que é difícil do cara chegar no mercado entendendo isso. A maioria, ele fica na casa dele programando, jogando. E ele acha que é só aquilo. Ele acha que é aquilo. Só que se esse cara vai pro mercado, ele tem um valor. A gente esqueceu dos design de games aí, eu não queria esquecer. Exatamente. Desenhista de games, que também é muito importante. Esse cara que faz o código lá, ele tem um valor. Claro. O valor dele é alto. Agora, se ele faz um código que entende do negócio, que faz a empresa pensar de forma estratégica... Entendeu o que eu falei da inovação? Aí o cara ganha o dobro. Pois é. O cara ganha o dobro. A Renata falou em outra coisa, o ESG. Isso. Vocês sabem, eu sou sócio de uma consultoria, uma das consultorias mais famosas de ESG do Brasil. O ESG está gatinhando, eu sou um investidor de ESG. Ele está gatinhando, para quem não sabe o que é ESG, é a sigla Environment, Social and Governance, que ele fala da sustentabilidade das coisas. Sustentabilidade dos negócios, a sustentabilidade de como a gente lida com as pessoas e de como a gente faz toda essa estruturação. Para mim, ele é de fundamental importância. Tem alguns prós e contras atrás disso, porque a gente vê um novo governo americano contra esse tipo de coisa, por uma série de detalhes. Em compensação, a gente vê um acordo América do Sul com o mercado comum europeu se juntando e todos os possíveis futuros fornecedores do mercado comum europeu aqui do Brasil, principalmente, vão ter que ter todas as condições de ESG. Sim. Nós temos uma COP30 acontecendo em Belém este ano. Então, assim, esse mercado está engatinhando, tá? São poucos os profissionais, pouca gente capacitada. É um negócio que não é complexo, mas ele não é muito ainda conhecido. Então, a oportunidade de ESG, eu acho que é bastante grande, porque também está atrás de um propósito. O que é essa oportunidade? Que tipo de cargo? O que esse cara tem que conhecer? Ele pode trabalhar em qualquer empresa, onde ele vai ser o responsável, ele vai ser parte de um time que vai ficar responsável pela sustentabilidade. Quando eu falo sustentabilidade ambiental da organização, por exemplo, eu trabalho numa fábrica, eu vou ser responsável por minimizar resíduos, diminuir temperatura, fazer uma série de coisas. Devolver, por exemplo, devolver crédito de carbono, que ainda está sendo regularizado, logística reversa. Tem milhares de coisas. Quando você fala de social, né? Você pode trabalhar com a diversidade, como é que eu trabalho com diversidade, como é que eu faço um relacionamento com... Eu não gosto dos inglesismos, mas com os stakeholders, como é que eu faço, que são as pessoas que estão em volta dessa cadeia, que são fornecedores, são distribuidores, são os vizinhos do meu negócio. Né? Como é que eu faço com a comunidade, como é que eu trabalho voluntariado. E o governance de extrema importância. Exato. Como é que eu monto uma estrutura séria que todo mundo fala assim, poxa, eu vou para aquela empresa porque aquela empresa é séria. Eu compro da empresa X porque a empresa é séria. Então tem todo esse de governança. Então é uma mistura de três coisas que ainda está se formando, que ainda não tem uma cadeira certinha na estrutura organizacional de nenhuma organização. Às vezes ela está em finanças, às vezes ela está em RH, às vezes ela está na fábrica, às vezes ela está na engenharia. Sim. Mas o profissional, ele tem que ter um conhecimento de negócio e ele trabalhar, eu acho que a palavra que mais resume é a sustentabilidade do negócio. Eu não estou falando sustentabilidade só do meio ambiente, mas do negócio como um todo. E é uma coisa extremamente importante para a nossa sobrevivência. Então é uma coisa que está gatinhando, mas está andando. Deixa eu apimentar essa história do ESG que a gente falou. Que por conta do Trump, que acabou de ser eleito agora em janeiro. Eu não uso esse nome, não gosto. Eu uso o presidente dos Estados Unidos. E aí ele fala muito desse movimento woke, né? Que é regredir essa história do ESG, né? Uma porque ele vai investir em petróleo, outra que ele vai estar falando que diversidade coisa nenhuma. Então, como que a gente, não vou falar luta contra isso, mas como que a gente se posiciona? Eu acho que o super-herói dessa história é a própria natureza, né?
Ele é um cara poderoso, ele é hoje presidente do maior país, do país mais poderoso do mundo. Só que a gente viu o que aconteceu na Califórnia há 15 dias atrás, né? Nossa, exatamente. Pegou fogo. Tocou fogo e vai ficar pior. Pegou fogo em tudo. Então as mudanças ambientais é fato, não adianta você negar esse tipo de coisa. O que acontece, vamos ser sinceros, é que a gente precisa entrar dentro do nosso DNA esse negócio do ESG, porque a gente fala. Quantos líderes lá do petróleo, a última COP foi no Catar, não me lembro, mas foi no país árabe aí, acho que foi no Catar. E o que acontece? Todo mundo falou que vai fazer isso, que aquilo. Qual príncipe fechou a torneirinha de petróleo? Nenhum. Né? Mas a gente vai pagar caro por isso. É um movimento que está baseado ainda, não na sustentabilidade, está baseado no dinheiro. Então. Enquanto vale aquela economia. Porque se... a gente vai pagar caro. Pensa no caso do Trump, lá, que está com o Elon Musk junto com ele. O Elon Musk é um dos poderosos que está impulsionando a cultura do carro elétrico. Sim. Bacana. Aí ele é conselheiro de um governo que vai falar assim, cara, para a produção frenética de carro elétrico para a gente produzir a combustível. Beleza. Aí ele fala assim, mas ele tem uma reserva gigantesca de petróleo, ele não vai deixar uma empresa falar agora só não vai mais consumir seu petróleo. Ele fala, cara, para um pouco, deixa isso aqui para 10 anos e todo o dinheiro que você ia arrecadar nesse crescimento, o petróleo vai te dar esse dinheiro por enquanto. Mas vamos usar a reserva, porque os Estados Unidos é um dos que tem mais reserva de petróleo do mundo. Então ele fala assim, cara, não posso apostar no desenvolvimento tão rápido, porque minha reserva não foi queimada ainda. E fazer uma transição de matriz energética, isso é outra profissão dentro da engenharia importantíssima. Os engenheiros que fazem a transição da energia elétrica para eólica, para solar, e enfim, isso é importantíssimo. Fazer essa transição energética é bastante complexo. Então o ESG, às vezes, ele cria uma determinada barreira ao capitalismo tradicional, mas ele é uma realidade, não dá pra gente negar. Sim. E não dá pra voltar atrás. E a gente entende que esse movimento não dá e não deve voltar. Não dá e não deve. Mas também precisa entender a condição do mundo em que é dominada pela economia. Enquanto tiver baseado naquilo que dá mais dinheiro, o mundo ainda vai sofrer mais um pouco. Mas vai ter um limite que o homem vai ter que falar, agora acho que está na hora de parar. O mundo já está sofrendo. A gente está vendo o que está acontecendo já dentro dos Estados Unidos. E no final da história, a gente está falando dos Estados Unidos, quem vai sofrer mais são os países mais pobres. Que você tem uma enchente no Nordeste, quem vai se ferrar? O pobre. Você entendeu? É triste. Na África, aquela coisa de fome na África que é terrível, que a imprensa nem divulga tanto porque não dá ibope, porque não tem dinheiro. Tem uma guerra civil, a gente fala da guerra do Israel, não estou falando que a guerra do Israel é bacana, mas quando a gente está morrendo, quando a gente está morrendo no centro da África de fome, ninguém mostra. Também por causa de problemas ambientais. A gente vai precisar fazer isso diferente. Você falou da educação, da saúde. Saúde, hoje, felizmente, as pessoas entenderam que saúde mental e saúde física são importantes. Então, áreas importantíssimas. Psicologia. Psicólogo hoje aumentou a renda terrivelmente. A demanda de pessoas procurando psicólogos. O mundo está doente. É gigante, porque o mundo está doente. Todo mundo fica doente. Está todo mundo ficando maluco. A parte de enfermagem, é claro que a medicina é sempre o rei da história, mas também é muito importante. Mas a parte de enfermagem, de medicina à distância, e aí você tem engenheiros, você tem médicos, você tem enfermeiros, vocês têm instrumentadores que são importantes para até trabalhar essa robótica. Quando eu falo em robótica, eu vou ter que ir indo e voltando. Tem um engenheiro da robótica, que também é de fundamental importância e muito bem pago atualmente. Então, essas novas profissões, e eu não estou falando profissões, você bem disse, não estou falando profissões só de nível superior, também tem profissões de nível técnico. Existe uma demanda muito grande por auxiliar de enfermagem. Sim. E isso é muito importante. Que é uma profissão mais importante do que de um auxiliar de enfermagem. Verdade. Quando você chega no hospital... faz o serviço duro, não é? Sim. É importante. Então existem, quando a gente fala do mercado de vendas, né, ou esse e-commerce, tem muita profissão que você não precisa ter faculdade. Você nem precisa mais ter faculdade. E é isso que eu ia te perguntar. Então, assim, se a gente está falando de tudo isso que vai bombar, então, tecnologia e seus acessórios da tecnologia são importantes, o que esse menino, essa pessoa que está assistindo, o que ele tem que se preparar, né? Ele tem que fazer
curso de graduação, de pós, ou ele procura certificações mais estanques, ele tem que ter mais experiência prática para colocar no seu portfólio. Networking é importante, né? Quais são as habilidades que realmente vão importar nesse futuro Resposta próximo? difícil, mas o que eu acho? De novo, vamos voltar àquela conversa, aquele início da nossa conversa. Propósito. O que eu quero ser? Sim. Né? O que eu quero ser quando crescer? Eu lembro que eu tinha essa ideia. O que eu quero ser? Eu quero ser bombeiro, eu quero ser médico, eu quero ser o quê? Né? Então tá. Primeiro o que ele quer ser. E depois ele precisa fazer um planejamento, que nem sempre dá certo. Então hoje, eu entendo que existem profissões muito bem pagas que você não precisa ter uma faculdade. Eu não estou falando para ninguém fazer mais faculdade, gente. Não é isso que eu estou dizendo. É um momento estratégico, né? Às vezes você tem uma entrada no mercado. É uma entrada e depois você tem uma sequência de desenvolvimento profissional. Porque você não vai conseguir chegar a ser de forma tão fácil e rápida assim, não vai acontecer. É muito difícil de você chegar a ser diretor de uma companhia. Difícil. Não é para todo mundo. Muito e para quem chegar lá, geralmente pede faculdade, pede pós-graduação. Não é todo mundo que vai trabalhar na empresa de tecnologia. A maioria vai pedir esses requisitos para você. Mas você pode ser trabalhar com uma pessoa, um copywriter, né? O que é o copywriter? É o cara que faz as landing pages, tudo em inglês, não tem mais nada em português. Tô tentando achar as páginas de venda. Achar as páginas de venda. Então, e você não precisa ser um cara formado. E no começo de carreira, você pode fazer rápido. Você precisa ser responsável, você também pode ajudar a fazer o impulsionamento das mídias sociais, o impulsionamento do Google, do Facebook, pilotar do Instagram, piloto de drone, parece brincadeira. No agronegócio tá bombando. A pessoa, o técnico em agro, o técnico na área de bovinos, na área veterinária. Então você não precisa ser só o engenheiro agrônomo. Engenheiro agrônomo é muito interessante, conheço relativamente bem o mercado agro. E existe uma falta de engenheiro agrônomo, principalmente dentro da área comercial. Engenheiro agrônomo dentro da área comercial. O cara que vende o produto, né? Vende commodity, vende produtos agrícolas, vende insumos, vende fertilizante, vende uma série de coisas. E o cara precisa ser agrônomo para ele fazer o receituário agrícola. E o CREA, ele diz, eu como engenheiro sei disso, o CREA diz que você precisa ganhar no mínimo 8,5 salários. Uns 10 e pau. Você, mais de 10. Hoje é 12, 12 quase 12. E hoje para você assinar um receituário agronômico, você precisa ser engenheiro. E o CREA exige que você ganhe 8 salários mínimos e meio. Então, às vezes você tem até profissionais de um baixo nível que ganham 8 salários mínimos e meio. Por quê? Porque ele assina receituário agrícola. Olha só. Sim. Olha a oportunidade na agronomia. Mas até pro cara que não tenha condição financeira ainda, às vezes. Ele pode começar de fazer engenharia, ele pode começar como técnico. Isso. E tem coisas a valer. Tem muitas oportunidades. Na biotecnologia, isso é uma outra área, tanto na área agrícola quanto na área farmacêutica, mas a área agrícola está bombando em biotecnologia. Então, as oportunidades para quem tem vontade, volto naquela minha competência básica, elas são inúmeras. Precisa estudar, precisa se esforçar, precisa. Uma coisa que eu gostaria de falar, e também as pessoas ficam com raiva de mim. Fujam das mídias sociais. Eu quero ser jogador de futebol, porque o cara pensa no Cristiano Ronaldo, no Neymar, ele pensa no Vinícius Júnior e outros. Sabe qual é o salário médio de um jogador de futebol no Brasil? R$2.100. Meu Deus, mas jogador de futebol. Jogador de futebol profissional, né? R$2.100. Nossa, é muito pouco. É muito pouco. Para você ser um jogador profissional. Você não é amador, se você for da Série A, você tem uma quantidade limitada. Aí ele já cai, mesmo na Série A não é tão alto quanto a gente pensa. A Série A, eu não tenho os números exatos, mas é em torno de 35. Você vai ter o cara que ganha 1 milhão, mas você vai ter o cara que ganha 15, que ganha 10. Mas como toda profissão. Que demora um tempo às vezes para chegar de lá, né? Aí fala, não, então você é cantor de pagode, cantor de funk. Quantos youtuber, quantos são os caras que se dão bem nisso aí? São poucos, é uma pirâmide, gente. Então não acredita que você vai ser isso. Você até pode, eu espero que todo mundo consiga, mas não é verdade. Não é pra maioria, não, né? Cai nessa. E para quem tá assistindo a gente, que como a gente é do Nafacu, às vezes tem meninos de 15 a 17 que pode estar assistindo a gente. 90% das vezes você pergunta para eles qual é a profissão que eles vão querer ser, o que você vai ser quando você quer ser, né? Aquela história. Muitos falam YouTube. Muitos. Porque é o que eles assistem,
né? E o que eles veem de glamour sobre a e coisa. que 80% é mentira, ou 90%. Mas para ganhar dinheiro no YouTube é muito difícil. Vou falar uma coisa para vocês, ó, testemunha própria. Eu já tive views de 4 milhões, de 3 milhões, de 2 milhões. Eu nunca monetizei um centavo. A gente acompanha esses números, é muito complicado. É que a molecada que vê a internet hoje, vê um menino de 13 anos falando assim, olha, eu já tô milionário. Meu 1 milhão. Cara, fica tranquilo, se você isso tem 17 anos e não conseguiu o seu 1 milhão ainda, você não é um fracassado. Não é, fica perfeito. Em paz, tá tudo bem, tá a vida é assim. E esse cara de 1 milhão a gente precisa entender bem, viu? Talvez até exista, mas eu diria que 90% é mentira, tá? Então tô falando pra vocês e tô desafiando esses youtubers pra conversar comigo. Porque a maioria não é tão fácil assim, Tem os caras que se despontam. Eu gosto muito de um menino, o Luva de Pedreiro, por exemplo. É um menino extremamente simples, analfabeto, mas que tem um talento terrível. Mas ele é no meio de 10 milhões de pessoas. Rogério, quando eu era moleque, diziam que eu jogava bem futebol. Diziam. E eu não era tudo isso, não. E aí, naquele eixo que eu tava, o pessoal falou assim, ó, você tem que fazer teste. Eu fui fazer teste, era no Jockey, aqui em... Nos meninos do Jockey. Meninos do Jockey. Era um ótimo time, beleza, verdade. Fui fazer teste lá, tinha potencial de ficar lá antes de eu mudar pra Minas. E falou assim, faz o teste no São Paulo. Opa, interessante, vou fazer teste. Vou fazer teste no São Paulo. Beleza, eu coloquei minha chuteirinha, fui lá no terrão, tinha o estádio, e do lado tem o terrão. Não acha que você vai fazer o jogo lá dentro no estádio. No terrão. Aí tô eu lá, cheguei um pouco mais cedo, começou a chegar um monte de ônibus. Ônibus. Tinha, acho que uns 30 ou 40 ônibus pinhado de moleque da minha idade pra fazer teste. Dando a vida ali. Eu nem fui ver meu resultado. Porque saiu tanta gente. Se você foi bem... Eu sei do meu potencial. E os caras iam te chamar. E se não fosse bem, os caras iam chamar. Muito moleque bom de bola, cara. E aí tem... Por exemplo, se você tivesse lá 1000 pessoas querendo carreira no futebol, talvez ali uns 10, 20 ou 30, mas 1000 é muita gente. Então um monte ficou pra trás. E se a pessoa só fica nessa, eu quero jogar bola, quero jogar bola, nesse sonho, e não trabalha um plano você B... ter esse sonho. E a gente fala dos youtubers, eu também gosto de um rapaz que agora tá estourando, que é o... Eu nem sei o nome dele, mas que é o Menzinho, que é o cara que brinca com os Faria Limers. Eu acho... O cara é super fera. Putz, mas o cara é uma fera. E adorei a carreira dele, a jornada dele. E foi sem querer. Não, e a história dele é incrível. Dele é fantástica. Putz, um dia eu adoraria bater um papo com ele. E foi sem querer. Foi acontecendo. E a grande maioria dos caras... Ele trabalhou de garçom. Também. Ele trabalhou de garçom em cruzeiros, por aí. Não, ele é um cara extremamente engraçado. Eu adoro ele. O cara inteligente. Então, gente, eu não tô menosprezando a inteligência de ninguém. 2 coisas importantes. Não é porque você tem 20 anos e você ainda não virou youtuber, tá tudo bem, tá tudo certo, porque ninguém vira, tá? São poucos. Sim. E segundo, pensa no plano B, C, D, ou deixa isso pro plano B, C, D. E também, Rogério, assim... Pra você fazer YouTube, ó, tudo isso que você tá vendo aqui tá passando no YouTube. Dá um trabalho desgraçado. A gente faz roteiro. Aqui é pelo amor, tá? Não tem nada de tanto dinheiro aqui. Não, e aqui a gente já tem, modéstia para nós temos experiência. A gente nem conversou. E, gente, é verdade. A gente tá aqui de cara lavada sem conversar. Mas isso também tem uma experiência que o cara não adquire de uma hora para outra. E leva tempo. E enche o saco. Tem que ter paciência, tem que ter perseverança. Tem que ter dinheiro. E outra coisa que eu queria... Então era o que eu queria deixar para vocês. Gente, busque o teu plano A. Eu só entendi dentro até do meu programa e da minha metodologia... A gente só consegue ascensão econômica trabalhando e estudando. Ou casando com algum milionário ou milionária. Não foi o meu caso. Que também tem esta opção. Deu errado. Mas é pouco provável também. Deu errado pra mim. Gente, se você não trabalhar, se você não se esforçar... E outra coisa das mídias, a gente só vê o bom, a gente não vê o quanto os caras sofrem atrás disso. Quanto é difícil a vida. A gente fala eu tenho contato com cantores sertanejos famosos. Eu sei que a vida desses caras não é também um mar de rosa, não. É muito trabalho. É um dia num lugar, um dia no outro. Exatamente. E vocês veem só a parte boa. Todo mundo vê aquilo que se mostra. Então, gente, a realidade infelizmente é diferente. Eric, fala um pouquinho pra gente agora sobre Factorial.
Bom, você que... Alguém que paga o nosso podcast. Então, a gente não tem receita de views, mas tem gente que acredita que a Factorial é um parceiro nosso que está com a gente nessa caminhada, principalmente patrocinando esse ambiente para você, para cuidar da sua carreira. Mas o que a Factorial faz? A Factorial cuida de você quando você entra numa empresa. Então, quando você vai mexer num sistema antigo de uma empresa, que é para você registrar o ponto, que é para você ver todos os seus controles, férias, tudo que um sistema de RH pode entregar, a Factorial faz, mas ela faz de uma forma muito mais tecnológica, muito mais fácil, tudo pelo celular, é muito melhor. Então, você... se lembre desse nome, alguém está apoiando o seu desenvolvimento, apoiando esse programa para que você tenha sucesso na carreira. E quando você tiver sucesso na carreira e estiver numa empresa, esse nome aqui, ó, que está aparecendo ali, é o que você precisa lembrar e indicar para o seu RH contratar. Muito bem, QR Code aqui na tela e também a descrição do vídeo. Na descrição aqui tem o link para você acessar o time da Factorial, beleza? Rogério, 3 perguntas para a gente encerrar. Boa. Desafio rápido. Uma habilidade essencial para o futuro. Eu acho assim, a gente falou de várias, mas eu acho que a capacidade de comunicação, a gente discutiu isso. Acho fundamental. A gente pensa no inglês, o inglês é importantíssimo. Não estou aqui descaracterizando o inglês, mas... hoje falar o português, escrever, as pessoas não sabem mais escrever, é uma coisa impressionante, né? As pessoas não leem mais, um texto de 15 linhas é um texto complicadíssimo. Tem que ter então, tem gente que não sabe o significado da palavra biblioteca, existe ainda, tá? É verdade. Então, tem digital também. Tem digital também, então, capacidade de comunicação. Beleza. Posso falar mais uma? Pode. Flexibilidade. Por quê? Isso é bom. Arrumei um emprego. Putz, precisa trabalhar de sábado de manhã. Não, sábado de manhã não. Precisa ficar 1 hora a mais. E, putz, 1 hora a mais. Isso eu não fico feliz no meu trabalho. Viajar. Eu sou tem que viajar contador, tem que viajar. Eu sou contador, mas eu tenho que fazer algum trabalho de crédito. Ah, não, sei não. Eu sou contador, por que eu vou fazer trabalho de crédito? Gente, acabou isso daí. Então a gente precisa ter flexibilidade, não é? Para que a gente possa se adaptar ao novo mundo. O mundo é adaptável. Com certeza. Um erro que as pessoas cometem ao escolher a carreira. Falei no início, não escolher a carreira só por dinheiro ou só porque ela é famosa. Você tem que fazer o que você gosta. Tem uma chuva de gente querendo fazer medicina. E medicina é dom, né? Você tem que nascer médico, né? As pessoas querem ser médico para ficar rico. Porque é chique. E porque é chique ser doutor, né? Não, ser médico é importante, é duro. Os 6, 7, 8 anos de medicina são extremamente complicados. É que, na verdade, você tem, assim, uns 2 ou 3 anos para você conseguir passar. Pois é. Depois você tem mais 6 de faculdade. Todo dia fazendo faculdade. Terminou, ainda você tem que fazer a sua especialização. Pois é longo e muito bem remunerado. Minha filha, desde quando ela tinha 5 aninhos, ela queria ser médica. Hoje ela vai fazer 12, tem 12 agora. Ela continua com essa ideia e eu já comecei a prepará-la para ser médico. Tem que começar a estudar. Não é assim, vou ser médico. É bonito, né? Você vestir um jaleco branco, um estetoscópio e sair por aí, é bonito? Mas é difícil. Então, fazer o que gosta, independente do que você faz. Fazer o que gosta é muito importante. A gente viu há muito tempo atrás, mas é um exemplo que ficou na minha mente, aquele rapaz que era um limpador de rua, um varredor de rua, lembro e que passava, depois que as escolas de samba passavam, ele passava sambando com uma alegria emocionante. Ele gostava do que ele estava fazendo, ele não estava fazendo aquilo para aparecer na TV, porque ele nem sabia que ele ia aparecer. Mas ele apareceu na TV. Isso é propósito. Então a gente precisa pensar no propósito antes e não fazer a coisa da moda. Muito legal. E o maior mito sobre empregabilidade? O que você fala, o que você entende como mito? É aquilo que talvez as pessoas entendam que é limitante. Boa, tá, entendi. É um limitante, tá? Eu não consigo. Eu sou mentor de alguns executivos e eu vejo alguns executivos, e principalmente as mulheres, eu falo isso sempre para executiva mulher.
A mulher ela tem que estar 100% preparada. Se ela tiver 99,5% preparada... Ela não aplica para vaga. Ela não aplica para vaga. É uma coisa impressionante. Então o mito é o seguinte. Ninguém sabe tudo. Mete a cara. Tenha coragem e tenha vontade. Que você consegue. Sim. Então rompe essa barreira. Eu preciso ser perfeito para fazer aquilo. Ninguém é perfeito para fazer as coisas. Muito então, bom. Rompe essa barreira. Muito bom. E um recadinho final para você que está assistindo a gente. Tem o nosso outro patrocinador, que é o pessoal do OneLearning, da Anima. Então, se você está procurando curso rápido para fazer, lá tem milhares de cursos rápidos. QR Code também está aqui na tela, a descrição está no vídeo. Estudar é importante, gente. A gente falou de tendências de emprego para o futuro. E se você não arregaçar suas manguinhas, se debruçar para entender tudo isso, um engenheiro de robótica, um cybersecurity, eles não nasceram assim. Eles não fizeram um cursinho de 30 horas e já são assim e ganhando esses salários. Porque a gente gosta de ganhar os 30 mil reais, mas a gente não gosta do processo de chegar até os 30 mil reais. Então, vai lá no OneLearning, estuda, tem tanto curso legal e não deixa a sua carreira para trás. Você é o importante da sua carreira. Quem cuida da sua carreira é você. Extremamente importante isso que você tem falado e foi bom você mencionar isso. Acho que é legal a gente enfatizar. Não espere o teu pai, o teu chefe, a tua esposa, o teu amigo decidir tua carreira. Você é o dono da tua carreira. E não adianta pôr a desculpa no outro. Eu não aprendi inglês porque meu pai não deixou, porque ele não me pôs da escola. Te vira, cara. Exatamente. Sabe? Ou então, o que eu mais escuto, a minha empresa não paga. Pague você. Ótimo, pague você. Mas pensa, até o cara de antes, tem muitas pessoas que vão para a entrevista com pouco a entregar, porque acha que o mundo vai contratar ele do jeito que ele é. Cara, a empresa vai te contratar, vai te pagar bem pela singularidade. Se você é um cara muito diferente, você vai ganhar muito mais do que os outros. Agora, se você for uma pessoa igual, você vai ganhar igual. Então não adianta muito você querer crescer tão rápido. Agora, o que a Renata comentou para você é extremamente importante você olhar para isso. O Rogério falou isso no começo. Pensa que você tem o próximo passo que você está pensando na comodidade dele, quanto você vai ganhar, mas pensa lá na frente. Quais são os passos que você tem que dar para construir a sua carreira? Não é só o emprego. Pensa na sua carreira. Quanto tempo você está investindo em desenvolvimento, em adquirir experiência, para que daqui 5, 10 anos você seja alguém. Porque provavelmente o resultado daqui 5 a 10 anos vai ser muito maior do que o que você acha que você vai conseguir em 2, 3 meses dentro de uma empresa. Perfeitamente. Pensa no amanhã, pensa no que você pode fazer para se desenvolver para o próximo cargo, para o próximo passo. Aí sim você vai ter uma carreira crescente. E se você curtiu esse papo sobre carreira, empregabilidade e renda, que a gente sempre fala disso aqui, se inscreve no canal. Não deixa, porque aí, quando você se inscreve e ativa o sininho, o YouTube lembra você do próximo episódio. E se você curtiu e achou esse conteúdo importante, se você se inscreve, curte, compartilha, comenta, ele vai entender que isso é importante para pessoas como você, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus e assista os outros episódios que estão aqui na nossa playlist. Tchau! Tchau, tchau!